E aí, time, começando mais um vídeo do podcast Cruz Maltino. Quem tá falando aqui é Digão. Forte abraço pra vocês aí. E no vídeo de hoje você vai ver aí que tem mais uma batalha entre Vasco e Ferdi. Vamos falar aí também de um goleiro que está sendo emprestado. Juan Esforza finalmente é do Vascão, e também o basquete do Vasco aí que está fora do Super 8. Mas tudo isso, galera, depois da vinheta. Pintou Informação. Este é o nosso Pintou Informação, o Pintou Informação para trazer logo de cara aí na sua manhã informações do nosso querido e amado Vasco da Gama. Bom, hoje tem algumas informações aí interessantes, né, André? Tamo junto. Isso aí, Digão. Fala, Cruz Maltinos. Bom dia para vocês. Vamos falar de Vasco. Ontem, depois de uma vitória, um empate ali de 2-2. Cara, eu tava lá no estádio e vou dizer que, igual o Mumu sempre fala nas lives, deu vontade de perder o réu primário ontem com aquele juizão. Mas a gente teve, cara, o cara do jogo, Dimitri Payet, jogou muito, né? Achei que o Ramon fez um bom jogo, né? Conseguiu administrar mesmo com um a menos, mas infelizmente a arbitragem acabou com a gente, né? A gente já falou muito do jogo ontem na nossa domingueira. Se você não assistiu, assista lá, né? A gente trouxe análise do jogo, tudo pra gente falar. Mas o que a gente quer trazer um pouco é sobre isso aqui, ó. O Vasco, logo ontem, depois do jogo, né, enviou um ofício para a FERJ requerendo que o árbitro da partida, o senhor Tarcísio Pinheiro Caetano, nunca mais componha a equipe de arbitragem em jogos do Vasco da Gama SAF, em qualquer função e ou competição, e também esclarecimentos sobre as decisões da arbitragem. Tá? Foi uma nota oficial aí do Vasco da Gama, foi feita ontem à noite. E a FERJ ontem à noite mesmo respondeu no seu Instagram, né? Ela respondeu lá que, por determinação do presidente da FERJ, nenhuma decisão deverá ser tomada antes dos resultados de uma análise com fundamentos técnicos sobre a atuação da arbitragem da partida entre Bangu e Vasco da Gama. Tal determinação não significa, sob nenhuma hipótese, deixar de considerar ou reconhecer erros que possam ter ocorridos, mas tão somente os cuidados necessários à inclusão justas. Em assim sendo, fica o departamento de árbitros incumbido de receber 2 representantes do Vasco nessa segunda-feira, hoje, né, entre 15 e 18 horas, para que ouçam suas ponderações e na sua apresentação, na sua presença, analisem a atuação e decisões do árbitro e assistentes em todos os lances que assim se justifique. Ao final, que seja elaborado um documento conclusivo à presidência da FERJ, né? Então tá aí, galera, a resposta da FERJ. Cara, foi um absurdo que eu tava no estádio ontem. Foi muito cruel o que o árbitro fez com o Vasco ontem, tanto na expulsão do Jair, que, cara, não tinha necessidade de expulsão, quanto na não expulsão por faltas mais violentas do Bangu, e outras marcações também que, cara, deixou revoltado não só os jogadores, diretoria, mas toda a torcida que estava no estádio ontem ficou bastante revoltada com isso, Digão. Acho que foi, cara, assim, foi de uma maldade tremenda o que aconteceu ontem. Tipo, o torcedor do Brasil todo que acompanhou o jogo viu que desde o início até o final teve uma tendência, né, muito clara nessa partida. Se o Vasco for mandar, que deve de mandar um representante na FERJ, acredito que vai ser só meia dúzia de palavras lá da FERJ, e provavelmente esse árbitro aí, mais cedo ou mais tarde, vai acabar apitando o jogo do Vasco. Isso daí já aconteceu anteriormente, né, o André? Uma solicitação para que determinado árbitro não apitasse o jogo do Vasco, e o que a gente vê é que o cara, em pouco tempo, estava lá apitando o jogo do Vasco, fazendo suas lambanças mais uma vez. E ontem foi muito grave, né, cara? Porque a falta de critério em si fez com que o espetáculo que era o jogo, os jogadores, a torcida, ficasse frustrada.
né, diante de um Você árbitro tão incapacitado para tal jogo. Você acaba deixando nervoso jogadores, comissão técnica, a própria torcida, e o ambiente ficou muito tenso, né, em todos os âmbitos lá no estádio. Você via que estava aquele clima assim, até pesado no estádio, né, por tudo que o juiz vinha fazendo, né. Digão, mais uma informação aí que a gente traz também, até sobre público, né? Ontem saiu esse boletim da FERJ, né? E público pagante, 22.320 ou 333, público presente, 22.333. Eu só acho que há um errinho aqui porque tem muito mais pessoas presentes, tá? Por conta da questão de apoio, gratuidades, essas situações, cortesias e fora outras assim. Você tem todo o pessoal que trabalha, staff que trabalha, steward, aquela galera toda, então tinha bem mais do que isso. Sim. Mas o que impressiona é a renda, né? Uma renda de R$ 2.316.322,20. Então, assim, você vê que às vezes a gente coloca 20 mil pessoas em São Januário, não dá metade disso aí. Né? No Brasileirão costuma dar aí 1 milhão e pouco, né? No Brasileirão, no estadual, sempre menos que isso daí. Bem menos. Mas, assim, é claro que a Brasília foi muito caro. E até me surpreendeu, eu tinha falado que eu estava achando que talvez não conseguiria lotar a parte inferior, que é para 23 mil e poucos lugares, né? E realmente tinha muito lugar vazio, mas me impressionou a quantidade de ingressos vendidos, né? Agora vamos ver como é que vai ser em Uberlândia, que também os ingressos estão caros, né? Manaus também está caro, e parece que Cariacica também é outro lugar que vai ser caro o ingresso. Quando é vendido assim, né, o mando de campo, costumam botar um valor elevado, que aí não ganha em quantidade, sim. Em pouca quantidade já faz o valor que eles estão querendo. Só lembrando que esse valor não vai para Vasco e Bangu, porque como eles venderam o mando de campo, o Bangu vendeu o mando de campo, normalmente a empresa que compra já estipula um valor fixo. Isso aí. Normalmente, como a torcida do Vasco é maior, o Vasco fica com um percentual maior, mesmo sendo o mando do Bangu. Lembrando que o Bangu, mesmo que ele consiga receber R$500 mil, que eu acho que seria excelente para o Bangu, nunca na história ele receberia isso em Moça Bonita. Com certeza não. Então, assim, o Bangu ainda sai ganhando muito, porque sai o dinheiro livre para eles. Não precisa se preocupar com o pagamento de nada. Entra o valor, né, para eles lá. E outra também informação aí, digamos, que a gente traz é sobre a audiência, né? Você vê como é que o Vasco da Gama, cara, traz audiência onde é que ele passe, né? A gente não tinha essa questão de ser mandante, ou seja, os jogos eram na Bandeirantes e na GOT, e a Bandeirantes atingiu um pico de 5,6 pontos, né, de média, conseguiu uma média de 5,6 e com um pico de 7,4, isso deixando a emissora em segundo lugar, apenas atrás da Globo, né, que estava com 14,9 ali de média. Então, assim, a gente viu isso com a SBT na quinta-feira, agora com a Bandeirantes, ou seja, isso é muito, muito bom para o Vasco da Gama, principalmente para o próximo ano, quando vai assinar os novos contratos de TV, mostrar isso aqui, você ter esses resultados debaixo do braço, mostrar isso aqui numa planilha, entendeu? Cara, para você vender sua transmissão, isso aqui é excelente. É isso daí, cara. E tipo assim, né? No momento que você tá lá para negociar sua transmissão, você, como você mesmo falou, botar na planilha, ó, a gente fechou com tal empresa, com tais streams, televisão, né? Enfim. A nossa, quando a gente tá transmitindo no nosso mando de campo, X. A gente, quando está transmitindo, sendo transmitido, X. A GOT, cara, com todo respeito ao rival tricolor, a gente deu banho também, cara. Se você pegar o jogo do Fluminense... No mesmo horário, cara, é absurdo. Foi mais de 4 vezes, foram em torno de 5 vezes mais do que o que estava assistindo de Fluminense, era o que tinha de torcida do Vasco na Casa TV. Então, a partir do ano que vem vai ser bom por conta disso daí, né, cara? Que você vai ter na palma da mão
os dados. Os E dados. contra dados não tem como argumentar nada. É. Ô, André, deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Tem um goleiro aí que tá saindo do Vasco, né? Vai ser emprestado mais uma vez? É isso aí, cara. O Alexander, né? A gente já vinha prevendo isso aí nas nossas lives. Provavelmente o Alexander poderia acontecer isso, porque ele tem um contrato, se eu não me engano, até o final de 25. E então o Vasco mais uma vez o empresta, né? É uma informação do repórter Carlos Berbet, que o pessoal do News Almirante repostou aí essa informação, trouxe essa informação, né? Que o Cruz Maltino acertou o empréstimo do goleiro com o Ipiranga. Ele vai encontrar velhos conhecidos lá. Simplesmente Eric e Zé Vitor. Ele vai disputar a Série C do Campeonato Brasileiro. A gente deseja boa sorte aí ao Alexander, né? Que ele tenha sorte lá, que Deus o abençoe, que ele faça um bom trabalho. E, cara, que tenha sucesso. Porque, assim, quando o cara sai emprestado, eu desejo que tenha sucesso, porque pode lá na frente render algum fruto para o Vasco. Né? Então, torcer para que isso aconteça, né, Digão? É isso daí, cara. Bom, boa sorte para Alexander aí. Eu simplesmente não toparia para a terceira divisão do Campeonato Brasileiro. Sei lá. Eu não vejo isso daí como um passo atrás. Eu vejo isso aí como 3 passos atrás aí para ele poder estar querendo regredir sua carreira. De repente, fazia igualzinho o Jorge fez, tentasse um empréstimo. E o empresário do Alexander é muito bom, tá? O empresário do Alexander é muito bom para fazer negociações. Botaria ele com um time aí de Portugal, da segunda divisão que seja, da primeira divisão, para poder brigar ali por posições. Mas enfim, o Alexander sabe também o que ele quer para a carreira dele. Toda a sorte do mundo, que Deus possa te iluminar aí, que você possa ter um futuro bom, né, na sua trajetória aí no futebol. Ô, André, agora é o seguinte, né? A novela acabou. Né? Juani Esforça, mais conhecido como Juan Esforça, é do Vascão. Traz aí pra gente. É isso aí, Digão. Ontem saiu essa notícia, tanto do César Luiz Merlo, quanto do Germán Garcia Grova, né? Tá aí os dois confirmando, né, a vinda. Alguns outros repórteres que cobrem o News também trouxeram essa informação. Né, o Cavicchioli, que a gente sempre trouxe informações deles, também confirmou, né? E a gente também trouxe a nossa exclusiva, né? Ontem a gente lançou, né? Porque a gente conseguiu falar com uma pessoa muito próxima do Juan Esforza e falou: ó, já está tudo acertado entre os clubes, falta agora só os exames e a assinatura do Juani, né? Como eles chamam lá. Né? Então a gente trouxe essa informação aí. A princípio, o que a gente está sabendo é de 5 milhões de dólares o pagamento do Vasco por 100% do jogador, mas há uma cláusula no contrato onde, numa futura venda, sobre os lucros que o Vasco vai ter nesta venda, vamos supor, um exemplo, se o Vasco está comprando por 5, comprou por 10, ele tem um lucro de 5 milhões. Então, dentro desses 5 milhões, o News tem 20%. Tá? Ou seja, o Vasco ficaria com 4 milhões de lucros e o News ficaria com 1 milhão, entendeu? Então, assim, é o chamado mais-valia, né? A percentual de mais-valia. Então, o News fica com mais-valia de 20%. Numa venda futura, o que for de lucro do Vasco, 20% passa para o News. Não quer dizer que vai vender por esse valor, pode vender por 3 vezes, a gente torce que seja por 3 vezes, 4 vezes mais do que isso. 5 vezes. Né? E, cara, e não é nada ruim. Mesmo, vamos perder 20% para os caras. Cara, se você conseguir vender ele por 30 milhões, 20 milhões, 40 milhões de euros, irmão, é uma baita venda. E ele tem potencial, segundo os jornalistas falam lá, para isso. Tá? No futuro próximo aí, é da seleção argentina, né, de pré-olímpica. Provavelmente a Argentina se classificando vai disputar. E uma notícia que a gente trouxe aqui durante a semana, depois até o Emerson Rocha confirmou também, porque ele teve uma proposta nessa semana passada de um time do México, inclusive com uma proposta de pagamento até maior do que a do Vasco. E o Mascherano, junto com a comissão técnica da Argentina pré-olímpica, conversou com ele
aconselhando ele, não falou que não era para ele fazer, só aconselhou ele que era melhor ele ir para uma liga mais forte do que a mexicana, que ele poderia perder espaço, até que ele estava conquistando na seleção. Então aconselharam ele até vir para o Brasil ou ir para a Europa, se tivesse a oportunidade, né? E não ir para a Liga Mexicana. Então a gente tem que agradecer até o Mascherano por isso aí também, que ajudou nessa decisão dele, né, para vir para o Vasco da Gama. Mas, cara, é um jogador que eu espero muito que dê certo, totalmente diferente do Orediano, seja um cara cabeça, pelo que a gente pode pesquisar e até conversar com essas pessoas próximas, né, Digão? Parece ser um cara mais preparado, um cara que tem um staff em volta mais profissional, né, dando cobertura para ele, cobertura familiar também, que a gente percebe, um pouco que a gente pôde apurar, parece ser bem bacana. É um jogador que o próprio Ramon Dias, né, cara, fez elogios e detalhe. Os elogios chegaram ali ao Juan, ele ficou muito contente com os elogios aí que o Ramon Dias deu, né, fez para ele. E, pô, o cara não é titular, né, capitão do seu time, atuou com tão pouca idade, né? Estrutura, dedicação e sabe o que é realmente da sua carreira. Então, sucesso pro Juan, que ele possa vir para o Vasco aí e se dedicar ao máximo. Mais uma vez, na última coletiva de imprensa, o Ramon Dias falou que o setor de volância já está contratado, falou que ainda falta jogadores ali mais para o ataque ali, mas pelo sistema de volância, de meio campo ali, ele está contente por enquanto aí com esses nomes. Conta muito aí, tá? Conta demais com o Juan Esforza, que vai vir para o Vasco após o término do pré-olímpico. Eu, sinceramente, cara, acho que vai dar muito certo. O Juan é um jogador que tem o seu staff, não é o staff em si, cara, mas quem está sempre por trás dele ali, sempre ao redor dele, traz uma garantia de comprometimento e profissionalismo muito grande. Então, cara, toda sorte aí pro Juan Esforza com a camisa do Vascão e que ele brilha bastante aí nos gramados de São Januário e no Brasil todo. Ô, André, nosso basquete saiu, né, cara? Saiu do Super 8, né? Cara, infelizmente ontem nós perdemos aí por 62-76 para o Paulistano. Num jogo duro, foi complicado, nosso time jogou bem abaixo do que vinha jogando. Eu até conversei com o Serjão, que tá fazendo a cobertura, né? Nosso repórter estrela, Sérgio, tá lá fazendo a cobertura do basquete sempre. E, cara, ele perguntei sobre isso para ele, se ele acha que caiu, o time deu uma queda por conta de poucas peças. E ele disse que até conversou com o GG e eles entendem. Talvez isso possa sim ter acontecido, a queda de rendimento do time, por ter um elenco curto. A gente vê elencos aí dentro do NBB com muito mais jogadores, com 3 jogadores estrangeiros, que ajuda muito, com mais jogadores experientes. E parece que o Sérgio nos falou que o GG conversou com eles, que para esse ano eles ainda não queriam fazer nada, nenhuma loucura. Fazer tudo pé no chão, tá tudo dentro do planejado, tá até melhor do que o planejado, porque a expectativa desse ano era tentar se classificar para o playoff. A gente já terminou o primeiro turno entre os 4 primeiros, conseguimos uma classificação para o Super 8, que não estava na agenda, conseguir isso, né? Conseguimos, e a gente se mantém ali entre os 5 primeiros colocados do NBB, e, cara, muito possivelmente a gente vai conseguir o objetivo do ano, da temporada, que era se classificar para os playoffs. Aonde isso vai levar, só o futuro vai nos dizer. Mas, cara, assim, eu já tô muito alegre. Mas você tá alegre só de classificar para o playoff? Cara, para quem tava parado 4 anos, monta um time faltando 4 meses para o NBB, você no primeiro turno, você ficou por várias vezes como líder do NBB, consegue uma classificação para o Super 8, e, cara, tá praticamente assim, só se acontecer um desastre, você tá fora dos playoffs, entendeu? Então, assim, cara, a gente tem que levantar a cabeça. Os meninos agora eles vão ter aí 2 semanas para se preparar para o próximo jogo, que é dia 9,
né? Dar uma descansada, recuperar. A gente viu que tinha alguns jogadores parecendo que estavam contundidos, com dor em tornozelo, dor em joelho. Esses dias o próprio Marquinhos deu uma entrevista para o Sérgio muito bacana, falando um pouco sobre a aposentadoria, falando as dores que ele sente depois dos jogos. Então, assim, eu acho que esse tempo agora, de 2 semanas, vai ser importante para essa recuperação, fazer um recovery, dar uma descansada, dar uma folgada para essa galera, eles respirarem um pouco e a gente voltar com tudo aí. Vai ter um jogo antes do Carnaval, no dia 9, só peço desculpa porque eu não lembro bem qual que é o adversário, mas a gente traz aqui na semana. Depois vai ter uma pausa, vai ter uma data FIBA, né, das seleções, aí deve ter mais uma semana e meia, e aí volta com tudo NBB até o final. Vai ter Jogo das Estrelas em março, tá até conversando com o Sérgio para ver se a gente ia, vai ser em São Paulo, né, para ver se a gente consegue fazer cobertura, alguma coisa do tipo. A gente vai dar uma estudada nisso aí, né? Então, cara, a temporada ainda tem muita coisa para rolar e a gente tá confiante nesse basquete aí de chegar bem nos playoffs. É um projeto bem interessante e bem enxuto, né, cara? Pé no chão. E pé no chão. Objetivos claros, com tranquilidade. A primeira meta desse ano ainda é, né? Se classificar para os playoffs. Querendo ou não, cara, querendo ou não, o torcedor vascaíno tem que entender, diante de tudo que o André falou aqui, a gente tá batendo de frente com os times tradicionais aí do basquete no NBB, de frente a frente, cara, em pouco tempo de Vasco aí voltando pro basquete. Acredito que na próxima temporada será melhor, e na próxima aí já vai começar só brigar por títulos. Essa daí é a minha forma de analisar o basquete do Vasco, entendeu? André, vamos ficar por aqui então? Pedir a galera aí que chegou até aqui conosco, deixar seu like, compartilhar o link aí para os seus amigos vascaínos, se inscrever, que é muito importante aí pro canal. Tamo junto, André. Tamo junto, Digão. E não esquecer, pedir pra galera também, deixe seus comentários aí. Tem alguma dúvida, né? Gostou, quer fazer alguma reclamação, quer elogiar, quer falar, pô, achei legal naquilo lá, mas eu acho que o Vasco deveria fazer isso. Pô, essa questão do basquete tá indo massa. Não tá indo legal, poderia contratar mais. Deixe nos seus comentários, porque também é importante pra gente te entender a forma que vocês estão recebendo as nossas informações, as nossas mensagens. Né? Vai ser um prazer, a gente sempre lê, né? Todos os dias a gente dá uma lida em tudo, tenta responder aquilo que a gente pode responder para vocês. Tá bom? Cara, daqui a pouco estamos aí de volta, meio-dia. Tem Almoça Vasco, 18 horas tem Live Raiz. Lembrando que hoje, na Live Raiz, a gente vai ter ali a parte da Live Raiz normal e a gente vai pegar um pouquinho da transmissão também da posse dos vice-presidentes, que vai ser hoje à noite, às 7h30, lá na sede da Lagoa. A gente vai fazer uma retransmissão, a gente vai estar conversando aqui com vocês enquanto acontece, vai trazendo informações, mas a gente vai fazer essa retransmissão também. Tá bom? Que Deus abençoe seu dia, seu início de semana, que seja uma segunda-feira abençoada para vocês. A gente se vê aí durante a programação. É isso aí, rapaziada. Tamo junto, 12 horas Almoça Vasco. Espero todos vocês lá. Abraço. Pintou informação.